De volta aqui ao estúdio da Infracommerce, juntamente com o Mercado e Consumo, dentro do Fórum E-Commerce Brasil 2022. Este evento que volta a ser presencial neste ano, depois aí de algum momento, né, sendo online, obviamente por causa da pandemia. Felizmente estamos aqui novamente para trazer para vocês as melhores práticas do e-commerce, o que aconteceu nesses 2 anos, o que é tendência, o que se pode esperar para os próximos também. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da Mercado e Consumo, e agora tenho aqui 2 convidados no nosso estúdio. Um deles é o Denis Strum, diretor da Infradigital da Infracommerce. Bem-vindo, Denis. Muito obrigado. E a nossa outra convidada, Viviane Selouan, Head de Business Strategy e Comercial da Infracommerce. Bem-vinda. Muito obrigada. A gente vai falar aqui de um passo super importante, né, para a realização de uma compra no e-commerce. Para que o consumidor chegue até a página do produto e finalmente faça a tão esperada compra, é preciso de uma estratégia bem montada ali para geração de tráfego para esse e-commerce. Como fazer isso? É preciso conhecer o comportamento desse consumidor, o melhor momento para a compra, o perfil dele, o padrão de consumo. E tudo isso é muito importante, então, para que essa conversão exista e seja bem sucedida. Vamos, então, falar com o Denis e a Viviane sobre esses assuntos. Primeiro, uma perguntinha para o Denis. Quando a gente considera a estratégia de marketing de um e-commerce, quais são as variáveis envolvidas justamente aí na definição da receita? Legal, vamos lá. Eu acho que o importante que a gente tenta sempre explicar para alguém que está no e-commerce, pilotando e-commerce, é que o e-commerce é uma multiplicação entre 3 indicadores principais e preliminares, que é o tráfego, como você falou, o ticket médio e a taxa de conversão. Para você conseguir ter, né, essa aderência e conseguir trazer o tráfego qualificado, você precisa entender muito bem com quem você está falando. E nem sempre todas as marcas sabem quem são os clientes. Então, o que a gente precisa fazer? O primeiro movimento é entender muito bem o que é o produto, ter a clareza do conteúdo que esses produtos a gente vai vender, vai colocar à disposição do consumidor final ou do mercado B2B, e investir nos canais que hoje mudam e não tem uma estratégia certa para cada um para gerar esse tráfego. Pode ser uma mídia paga, pode ser um tráfego orgânico, pode ser uma estratégia muito forte de awareness, de branding, através de meios offline que vão ajudar no online, mas o que é importante que a gente entenda é que não existe uma fórmula mágica, não existe a regra, vamos fazer este movimento igual para todo mundo, e cada indústria, cada varejo, cada player que quer entrar nesse mercado digital tem que aproveitar da sua fortaleza para começar com ela. Quero tentar dar um exemplo. A gente vai começar agora, né? A gente tem um cliente que é muito forte, tem uma marca muito forte. Puxa, será que vale a pena já colocar um caminhão de dinheiro para gerar um tráfego com um custo alto? Ou vamos pensar numa estratégia de produção de conteúdo em massa que vai conseguir trazer essa pessoa que está mais interessada, que vai ter uma super experiência de compra dentro desse site e vai conseguir falar e recomendar para outras pessoas, e essas pessoas virão para dentro do site. Então, inicialmente, pensar nesse tripé é o que vai fazer a diferença para você tracionar, no primeiro momento, o seu canal digital. Agora, Viviane, é importante pensar além dessa questão do tráfego, né? Nesse contexto, qual seria a maneira mais eficiente de olhar para a aquisição e retenção desse consumidor? Então, a mídia paga ela é muito importante, né? Porque ela traz o tráfego para o site. Mas ela não é tudo, porque a forma como cada um compra, elas compram de forma diferente. A forma como eu compro é diferente da forma como você compra, como a outra pessoa compra. Então, só trazer o tráfego e não continuar, né, um relacionamento com esse seu público, você só vai estar sempre refém da mídia paga e vai estar sempre tendo que ter budget para ficar tendo lá as visitas no teu site. Então, é muito importante ter o investimento da mídia paga, ela é importante, mas ela não é tudo. É importante você também trabalhar o tráfego orgânico e a retenção dessas pessoas, construindo um relacionamento com elas através de outros canais, como o CRM, por exemplo, onde você consegue aumentar essa recompra e trazer sempre benefícios do seu produto para ele. Então, uma boa estratégia do seu negócio
trazendo os benefícios do que você pode oferecer para o seu consumidor final, entendendo a forma como ele compra, é o que faz você ter uma melhor retenção e uma melhor recompra. Claro, pode complementar, Denis. O que eu acho também que é importante, vamos lá. Eu tenho filhos, você tem filhos? Tenho um filho. Então, você vai comprar alguma coisa para o seu filho. Vamos comprar moda, vamos comprar roupa. Eu acho que tentando traduzir um pouco do que a Vivi está falando, né, a gente tem que pensar assim, o produto que a marca vai vender é o mesmo, mas a forma como eu vou consumir é diferente da forma como você vai consumir. E as marcas negligenciam muito isso. Elas usam muito uma palavra, né, que eu não gosto, que eles acham muita coisa. E o nosso papel, justamente do ponto de vista de infradigital, vamos eliminar o achismo e vamos trabalhar com o dado que a gente tem à nossa disposição. Nem sempre a gente vai ter um dado extremamente ouro, né? Algo que a gente possa trabalhar com muito profundidade, mas começa com ele. Então, use isso a seu favor e trabalhe, porque a estratégia que vai ter para o Denis comprar a calça, para o filho do Denis comprar, porque ele vai pensar assim, eu quero comprar uma calça para o meu filho, porque ele se joga jogando bola e estraga toda semana. Você, de repente, vai pensar, eu quero uma calça confortável, ou uma calça quente, ou uma calça que vai ter a barra, ou que tem algum detalhe que eu não estou pensando. Esse é o nosso papel. Se a gente começa a pegar esse detalhe e a nossa expertise disso, a gente vai conseguir construir, né, gerar esse tráfego, pensar de formas criativas de trazer esse tráfego para dentro do e-commerce. Eu vou comprar o produto e você vai comprar o produto pensando de formas diferentes, com estratégias diferentes. Isso é tangibilizar aquilo que a gente tenta fazer. Exato, totalmente. Pensando em termos práticos, até como você está citando agora, né? O que um gerente de e-commerce pode considerar, deve considerar para melhorar a sua receita, então? Vamos lá. Começo da pandemia, graças a Deus está acabando, mas no começo da pandemia, que a gente ficou todo mundo em casa, eu precisava comprar um fone de ouvido. Esse fone de ouvido, eu preciso de um fone de ouvido que isole o som. Porque eu estou com as crianças em casa, tem o barulho do outro, eu me concentro. Então, eu fui procurar na internet algum fone de ouvido que isole o som, né? Eu não quero ouvir nada. O problema é que quando você começa a pesquisar e tentar comprar, tem muito mais característica do que benefício. Então eles colocam um monte de pontos ali que eu não tenho a menor ideia. Eu não sei quantos watts, eu realmente não entendo. Eu quero comprar por esse motivo. Puxa, eu entrei em vários e-commerces. O primeiro que me colocou os benefícios que eu queria saber é onde eu comprei. Então, do ponto de vista, né, de pegar o tráfego, eu trouxe tráfego certo para vários canais. O problema é que não tinha o conteúdo certo. O primeiro ponto para o gerente de e-commerce, então, preste atenção no conteúdo, né? O conteúdo do seu produto, inclusive. A jornada começa aí. Você tem que diminuir o máximo de fricção. Então, se é um produto de decoração, coloque mais fotos, né? De repente, coloca o produto como ficaria. É um sofá, então tenta colocar ele para a pessoa entender realmente como ele vai ficar no espaço. As medidas são importantes, que são as características? Muito. Mas se você ajudar a colocar essa informação, você elimina mais uma etapa de fricção. Obviamente, se colocar um preço atrativo, faz total diferença, mas não significa que você precisa já logo de cara dar um desconto. Você está começando o relacionamento, você está começando essa jornada, você já dá de cara o desconto, puxa, eu vou procurar em outro canto. Então, não. Deixa ele sair de uma página de categoria, entrar no produto, namorar esse produto um pouco mais e ter todos os outros índices e KPIs de uma operação. Você vai colocar o produto, olha para a sua tabela de frete, o frete está condizente com o preço desse produto, o tempo de entrega que vai chegar na minha casa. Eu quero o sofá, eu não quero que chegue de repente amanhã, mas eu quero comprar calça para o meu filho, eu quero ela amanhã, eu quero ela hoje, se for possível, em alguns lugares já são possíveis isso. Então, quando você mistura indicadores da operação que você deveria monitorar com toda essa outra experiência do produto que está ali dentro, então com gatilhos, né, de repente 30 pessoas viram esse produto na última hora, as últimas unidades, você começa a colocar gatilho de escassez ou de desejo, isso vai ajudar, né, esse consumidor a avançar, né, na compra e finalizar. Então,
esses são os passos que eu considero importante para a gente entrar nessa jornada, que não é só uma jornada, são loops, né? Jornada, acho que foi o tempo, foi do começo. Agora a gente evoluiu para o conceito de loops, para eu mostrar para esse consumidor que o que a gente tem ali é o que ele está procurando. É muito interessante o que você falou do conteúdo, né? Da informação que existe sobre o produto, porque é isso, as informações podem estar super corretas e são super importantes para algum tipo de público, mas a informação que você precisa não está ali tão clara, né? E você ter que fazer, enfim, ler, reler, perguntar para um amigo, ver indicação para você finalmente decidir é mais demorado. Você quer uma informação mais fácil, mais legível, né, para você, mais compreensível para você, consumidor, que quer apenas o tal do fone que não pegue o barulho da obra durante a pandemia ali, né? Por exemplo. Viviane, você estava falando de uso de mídias, né? De mídia paga ou de outros tipos de mídia também. Como as marcas têm feito hoje o uso das redes sociais para divulgar, enfim, seus produtos e serviços? Então, as redes sociais é um canal que justamente traz esse relacionamento humanizado, né? Fazendo um pouco um exemplo do que o Denis trouxe, né, da experiência dele, eu também tenho uma experiência para contar. Acabando a pandemia, né, algumas empresas estão retomando. Lá na Infracommerce a gente vai umas 2, 3 vezes na semana. E eu me acostumei muito a trabalhar com uma segunda tela. E assim, como eu vou voltar para a Infracommerce levando a minha segunda tela debaixo do braço, né? E aí eu comecei uma pesquisa para comprar uma tela portátil e aí logo em seguida veio a necessidade de comprar uma bolsa onde eu podia levar o meu notebook e uma tela portátil. E aí, começando a navegar pela internet para procurar uma bolsa executiva, né, que eu pudesse levar os 2 aparelhos, me deparei com uma loja e na foto eu não conseguia ter uma sensação se cabia as 2 telas, né, se ia ficar muito apertado. E aí eu tive uma experiência incrível, porque tinha lá o botãozinho do WhatsApp, onde eu pudesse falar com ela. Então, é uma coisa que você vai até a marca, né? E não aquela coisa invasiva de você receber as mensagens no WhatsApp, né? Você nem conhece, né? E hoje, no mundo que a gente está, você fica até com medo de conversar e a pessoa te mandar alguma coisa no celular e ter uma fraude, alguma coisa assim. E aí, a moça, né, atendente da loja, ela estava na loja lá, física dela, e ela começou a me mostrar as bolsas com as medidas, né, que ela pegou lá. Qual é a medida do seu computador? Qual é a medida da sua segunda tela? E aí ela foi me mostrando as opções de bolsa que caberiam, que ia ficar super... E deu muito certo. Comprei até 2 bolsas, porque esse atendimento foi muito legal. Então, as redes sociais, ela traz essa aproximação com o seu público, né? Então, você entendendo a dor dele, do que ele está precisando comprar, e hoje com a pandemia você tem um leque muito grande aí de vários e-commerces que surgiram, então a chance de você querer experimentar algo que você não conhece e aquela loja te trazer uma experiência de compra muito real, como se você estivesse no mundo físico comprando, eu acho que é o grande segredo para você conseguir fazer a venda dos seus produtos. E a rede social, ela traz isso. A marca que consegue ter essa comunicação com o seu público, trazendo para eles os benefícios do que você precisa comprar, e não só a ficha técnica de tamanho da bolsa, mas te mostrando um vídeo e filmando, né, como que a bolsa é em si, é o que vai fazer você ter essa aproximação com o público. Tem um dado legal que fala o seguinte: a pesquisa recente mostrou que 77% das marcas ignoram o que o consumidor final fala via rede social. Ainda hoje em dia acontece isso. Tá na sua cara, tá na sua frente. Então é muito legal querer, né, as marcas, eu vou entrar no TikTok, eu vou ter o Instagram, eu vou fazer o stories, mas quando o seu consumidor tá falando nela, você não dá atenção. Ou pior, às vezes quando dá atenção, você dá umas respostas, né, não humanizadas, como a Vivi trouxe, que o tiro sai pela culatra. Você fica mais irritado do que deveria resolver, e você já está na rede social, que é o próprio nome do negócio. Então você já está lá, já mostra, você tem que tomar muito cuidado, né? Então as marcas precisam se preparar, as marcas precisam entender que isso é uma oportunidade, e aí é um outro ponto, né, de como ajudar nessa parte da conversão, é que se você tem uma estratégia legal de ter o time de mídia social monitorando isso e repassando para o customer care, para o saque, as informações, você tentar resolver o problema rápido, dar uma satisfação rápida para esse cliente,
Esse cara volta a comprar. Ele vira alguém fiel, que hoje em dia é muito difícil. A fidelidade na marca é muito difícil, mas o fato de você ter uma experiência ruim que conseguiu ser revertida ajuda você a fidelizar e aumentar o índice de compra dessa mesma pessoa. Então, você acaba juntando as duas formas. Né? Claro. Um bom relacionamento e aumento do ticket médio desse cliente. Claro, é. Isso é muito importante que vocês falaram, né? Porque hoje a fidelização é mais difícil, né? Os consumidores têm muitas opções, seja no online, seja na loja física mesmo. Então, quer dizer, a partir do momento que ele decidiu entrar em contato com você, te acionando no WhatsApp ou por uma rede social, valorize esse contato da melhor forma possível, né? Porque a chance de você perdê-lo está ali, né? A oportunidade está ali na tua mão, né? E não é só valorizar, né? Você trazer a resposta rápida para ele. Então, assim, era num sábado, não era nem durante a semana. Eu entrei ali no WhatsApp, mandei uma pergunta. Achou que já nem ia ter achando resposta, que né? só ia ter resposta na segunda. E eu fiz uma venda num sábado. Ela na loja dela física, mostrando todas as opções que mais me agradavam. Então, foi uma experiência muito legal. E é exatamente isso, né? Hoje você tem um leque de oportunidades que você, como marca, você tem que ter sempre aquela pergunta na sua cabeça, né? Por que ele vai comprar comigo e não com o meu concorrente? E você tem que trazer essa relação próxima com o seu cliente de uma forma humanizada. Total. Denis, você já falou um pouquinho antes sobre isso, a questão da precificação, né, do produto, que é algo muito importante, enfim, é estratégico, né, para a empresa. Como a empresa faz para saber como precificar corretamente esse produto? Quando dá uma promoção, quando não dá? Quando o preço, de fato, é determinante para uma compra? Ou quando a informação é mais importante que o preço, por exemplo, né? Tudo começa com o dado. Eu acho que parece, né, a frase clichê do dado, mas o dado acaba sendo importante hoje em dia. E aquela premissa que a gente começou no começo da conversa as marcas estão muito preocupadas na estratégia da aquisição. Só que existem outras duas variáveis muito importantes, que é a parte de retenção e a parte de monetização. O que é a lógica da retenção? É como eu faço essa pessoa, né, ficar e comprar mais vezes comigo. Com o dado. Então você vai conseguir entender melhor. Vamos lá dar o exemplo. Eu vendo um filtro de água. A gente sabe que o filtro de água tem uma validade. Puxa, essa validade é 6 meses ou um ano. Você tem o dado da informação que a Vivi comprou hoje um filtro que daqui 12 meses, daqui 6 meses ela precisa trocar. Use isso a seu favor. Em vez de você pagar mais caro numa estrutura, numa mídia de aquisição que é mais cara, você já tem essa informação aqui dentro. Use uma estrutura de retenção para você virar e falar: o seu filtro está acabando a validade. Faltando uma semana, já coloca isso e você já, como você já sabe que ela já comprou, você pode tentar dar algum tipo de benefício que você não precisa deixar isso aberto para todos, só para ela. Isso é uma estratégia de retenção. As outras mais que todo mundo conhece é se de repente você comprou uma camisa. Puxa, o que combina com essa camisa? Então a gente sabe que é o blazer, que é a calça, que é o tal sapato. Então use isso a favor. E por incrível que pareça, são poucas as marcas que fazem o uso disso de forma inteligente. Tinha uma marca que eu não vou me lembrar o nome, mas no Reino Unido, que eles pegavam a data de aniversário do comprador e mandavam um bolo para casa desse consumidor. A pessoa ia lá, postava nas redes sociais e fazia um baita barulho. É mídia de graça. É awareness para a marca de graça. E o consumidor surpreendido. Uma outra estratégia é a questão quando a gente pensa de monetização. E o erro é pensar, eu gosto de dar o exemplo da Amazon. A Amazon não é para todo mundo. Não é porque deu certo na Amazon que vai dar certo para você. E as pessoas querem usar, né? O case lá deu certo, então vamos fazer aqui. A monetização é, puxa, será que, né, um clube de compras funciona para mim? Como é que eu vou fazer a recorrência? Puxa, como é que você vai fazer, vamos pegar o filtro d'água, como é que você vai fazer a recorrência de filtro d'água? Não tem glamour nisso, é de 6 em 6 meses, é de ano em ano. É diferente você fazer isso de um produto que realmente tem, né, um giro muito maior. Só que, de novo, você tem o dado, você pode tentar criar lá, puxa, quem são seus clientes mais importantes? O que esse cara gosta? Conversa com ele, o que esse cara gosta? Aí você pega quem são aqueles clientes que a gente menos, assim, que menos gostam de vocês, que conversa com ele também. Por que o cara não gostou? Isso vai trazer dados extremamente importantes que de repente podem te ajudar nessa monetização.
Quero dar um exemplo. Lá atrás, quando eu falei né, de casa e decoração, quando eu tocava uma operação de casa e decoração, eu assumi uma hipótese que a foto que estava ambientada vendia mais, ajudava a converter mais que uma foto que não estava ambientada. Eu errei. E como é que eu descobri isso? Porque eu fui conversar com os consumidores. E não precisa ficar gastando rios de dinheiro. Tá cheio de ferramenta hoje que você pode fazer online e é baratinho. Dividir. Eu perguntei, eu vou falar para o cliente que é VIP, para o cliente que nunca comprou. Eu criei alguns clusters, que é isso, você vai descobrir a monetização. E aí eu fiz essa pergunta e eu descobri que isso não importava em absolutamente nada. Eu gastei rios de dinheiros para fazer fotos ambientadas, quando o meu consumidor nem se importava com isso, porque eu assumi a hipótese que era isso que me ajudava a converter. Então tem muitas coisas, tem muitos exemplos disso que vão te ajudar. Tem um outro exemplo que acho que a Disney faz, eles plugam no Discovery Channel, né, para saber qual é o tempo, como vai ser o clima no dia seguinte. Em função do clima, eles mudam os produtos que estão na gôndola. Então, se vai chover, eles colocam guarda-chuva, capa de chuva na nossa cara. Isso é monetizar. Isso é usar de forma inteligente estratégias de pessoas que já estão lá dentro. Ah, Denis, mas é a Disney. Imagina, gente, assim, transforma isso para o seu e-commerce. Os dados estão acessíveis aí para todos, né, praticamente. E o público está no seu site, né? Então, o que esse cara está fazendo lá? Se o cara está lá e você não está falando com ele, você está perdendo a oportunidade de monetizar, que é onde a gente entra. E fora, né? Você fica pagando pelo mesmo usuário várias vezes, né? Então, para de ficar pagando pela mesma pessoa várias vezes e conversa com ela, vê o que ela pode estar querendo e oferece, faz um upsell e vai oferecendo outras coisas. Vocês acham, então, para finalizar aqui, para amarrar, que hoje a maior dificuldade, talvez, das empresas não é mais coletar dados, mas, enfim, saber como usar esses dados, né, de maneira mais assertiva? Totalmente. Eu acho que o dado pequeno, grande, gigantesco, tá lá. Tomar cuidado para ter o dado certo. Eu acho que as pessoas acham que tem os dados, coletam o dado errado e aí tomam a decisão em dado errado, como eu acabei de falar do meu caso. A gente aprende e erra. Eu acho que a vantagem é você tem que ser muito rápido nisso, né? Você tem que criar suas hipóteses e monitorar isso de forma cíclica para você conseguir realmente tirar conclusões rápidas. O problema é o que fazer com isso. O problema é começar a fazer isso, porque é a lógica de você ir num restaurante, pega o cardápio, tem tanta opção, mas tanta opção que você fica confuso. Com o dado é a mesma coisa. É tanto dado que você pode ter a opção, que se você não coloca qual é o objetivo, quais são as métricas que você vai medir com um indicador, você se perde fatalmente. Você, Viviane, concorda que esse é o principal, talvez, desafio hoje, usar bem esses dados? Exatamente. Não é tão difícil, né? Você está com ele ali dentro de casa. É só parar e entender um pouco a sua base e ver quem é que está lá dentro, o que eles compram e como você pode conversar com eles. Muito bem, Viviane Celoan, Head de Business Strategy e Comercial da Infracommerce. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês. E o Denis Strum, diretor da Infra Digital da Infracommerce também. Obrigada, Denis. Obrigado pelo papo. Super papo aqui sobre estratégias, enfim, que você, varejista, você que é dono de indústria, você que presta serviço e está no e-commerce, precisa ter para ter uma performance melhor aí de conversão nas suas vendas. A gente continua aqui a Mercado e Consumo e a Infracommerce no estúdio montado dentro do Fórum E-Commerce Brasil 2022, trazendo as melhores práticas para o e-commerce no Brasil e no mundo. Continue com a gente.